Olá pessoal, meus queridos e minhas queridas, livres pensadores, professores, não é? Pastores, líderes religiosos, padres, teólogos, leigos, membros da igreja, você que acredita em Deus e você que também acredita, não é? E, claro, você que crê nas Escrituras. Ora, se elas são as palavras diretas de Deus ou apenas escrituras que foram inspiradas por Deus, ou talvez manipuladas pelos homens. Mas ainda prevalece a essência do divino. Você concorda comigo? Embora os homens adulteraram, mexeram, fizeram acréscimos, segundo as suas conveniências, intenções, não é? Para manipular a população, ainda existe aqui a inspiração, a essência do Criador. E é isso que importa para cada um de nós. Portanto, você que crê, presta bem atenção no que eu vou dizer para você. O irmão Ben, aqui, o judeu, ele não é ateu. Ele não é um herege, um apóstata da fé. E tampouco eu estou blasfemando, pecando contra o Espírito Santo. Fique tranquilo, irmão pentecostal. Eu ainda vou contar uma experiência muito profunda, muito forte, que eu tive com a espiritualidade. Como se chama em hebraico o Ruach Kadosh, ou Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Ok? E também experiência com a glossolalia, não é? A tal língua estranha, esse fenômeno. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para bater esse papo e falar um pouco das escrituras e do mundo hebraico, a visão hebraica sobre o Ruach HaKadosh, ou Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. Porque eu quero compartilhar com você de que o Espírito que o apóstolo Paulo, ou Shaul, de Romanos 8, 26, não é o Ruach HaKadosh, não é o Espírito Santo que clama, que intercede, que geme diante de Deus em prol de nossa alma, do nosso ser. Por isso que Paulo vai dizer que o fato dele clamar com gemidos inexprimíveis ao nosso favor é porque não sabemos orar como convém. Então, o Espírito, note bem que Paulo, ele não usa o termo Espírito Santo. Paulo, ele não escreve, ele não registra Ruach HaKadosh ou Pneuma Aios. Ele não escreve Pneuma Aios. Pneuma, Espírito. Aios, Santo, em grego. Ele não escreve. Ele só diz Pneuma, Espírito. Mas antes de entrar nisso, né, eu quero compartilhar com você aqui, também Paulo escreve, primeiro aos Coríntios, aos crentes gregos ali, da cidade de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Ok? Presta bem atenção nisso. Paulo, ele vai escrever aqui em grego, né? Eiangar, proseuchomai, glossé, ou glosse, topneuma, mu, proseuchetai, rodenus, mu, akarpos estin. Akarpos estin. Ok? Aqui nós vamos de novo, tá? Eian,
Eangar proseu romai, ok? Glossetopeneuma, glossetopeneuma, ok? Topeneuma, proseurontai, tá vendo aqui? Proseurontai, rodenus, mu arcapós, o que Paulo escreveu aqui em grego para a gente? Paulo está escrevendo assim, presta bem atenção no que o apóstolo Paulo escreve, ok? Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora bem, não é? O meu espírito ora. Se ele ora, se ele está se comunicando, falando com Hashem, falando com o Eterno, ou falando com Yeshua, com Jesus, no idioma espiritual, na língua espiritual, o meu espírito, presta bem atenção, gente, olha só o que Paulo está colocando, o meu, o quê? Espírito, o meu espírito. O que é isso? O meu espírito, não é? E está dizendo que o espírito dele ora bem. Ele não está dizendo o Espírito Santo. Ele não está colocando o pneuma aios, o Espírito Santo. Ele está colocando o Espírito dele, o meu Espírito. Ok? Meu Espírito ora bem. Mas a minha mente fica infrutífera. Então vamos distinguir o espírito, a parte elevada, essa divisão da alma que eu expliquei, Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah e Ishadá, essas elevações, distinções do nosso ser múltiplo dentro de nós. Por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que Paulo vai mencionar isso, ou Pedro, que vai dizer que Deus na sua multiforma, olha que coisa linda, presta atenção, está na palavra, tá? Não estou fora da palavra. Então, o Espírito de Paulo, a parte elevada, a parte mais divina, mais espiritualizada, lembra o que eu ensinei? Ora bem, né? Mas a minha mente, ruá, emoções, carnalidade, sentimentos, choro, tristeza, não é? Intelectualidade humana, não é? Conhecimentos, cursos, culturas humanas, né? Fica o quê? Fica infrutífera. O que quer dizer isso? Então, topneumamou, o meu espírito, o meu espírito, topneumamou em grego, o meu espírito, pneuma, aqui é o interior humano, influenciado pelo Neshama, seria então a parte aios, a parte santa, sagrada, divina, dentro de cada um de nós. Essa parte, ela influencia, não é? A Neshama, não é? A distinção, ou seja, o nível elevado da santidade de Deus em nós, que capta o quê? E responde a Deus. Capta o quê? Capta as dores, os sofrimentos, as limitações, as estruturas limitadas, a fronteira, as fraquezas, os deslizes, não é? Da ruá, da alma humana, ok? Capta e leva a Deus, porque está além da razão.
O Neshama, a parte elevada espiritual dentro de nós, está além da razão. Ok? Rodenos mu, ou seja, mas a minha mente, ou seja, nus, a mente, a ruá, as emoções, não é? Não consegue a parte do entendimento, a parte do intelecto, da consciência, o lado racional, a parte da pessoa que entende aquilo que está sendo dito, fica sem fruto, ou seja, fica sem entendimento, sem efeito perceptível, não processa, não compreende. Então Paulo está deixando bem claro, não é? Que, pois se eu oro em língua, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica infrutífera, incapaz de entender, compreender, de fazer essa leitura, de entender a fonética, a sonoridade, de decifrar, não é? O que está sendo escrito aí, o que está sendo falado espiritualmente. Quando eu falo para vocês que essa manifestação, essa fanerose do pneuma aios, ou do Ruach Kodesh, não é essa coisa generalizada, ou balabalabalá, orianda labassuri, canta labalaia, vocês ficam bravos comigo. Isso é um mecanismo neurolinguístico, é uma estratégia dos manipuladores pentecostais, para fazer você crer que você fala língua estranha, que você tem um dom de línguas. Ok? Falar em línguas estranhas, meus queridos e amados irmãos, é muito mais intenso, é muito mais profundo, é muito mais espiritual, é muito mais elevado, ok? Do que você imagina. Não é ficar tremendo, caindo, pulando, nem babando, nem gritando, não é nada disso. Falar nesse idioma espiritual, não é? É algo que faz com que você tenha uma experiência muito bonita, muito plena, assim, sabe? Aquela coisa de você se conectar com Deus e nessa hora não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem trabalho, não tem mundo, não tem carro, não tem dinheiro, não tem salário, não tem sexo, não tem vaidade, não tem cultura, não tem teologia, não tem nada. É o seu eu, sagrado, divino, intercedendo a Deus, o seu eu. O meu espírito ora bem, não é o Espírito Santo. Mas calma, a gente vai procurar entender isso, ok? Só um minuto que eu quero ver como é que está aqui. Bom, então, por que eu estou batendo nessa tecla, não é? É óbvio que o judaísmo, as pessoas ascendentes de judeus, as pessoas que frequentam a sinagoga, que estudaram, que aprenderam a Torá, que estudaram Talmud, Midrash, também a Kabbalah, essas pessoas dificilmente vão acreditar que o Ruach Kodesh ou o Pneuma Aios, ele é um ser, uma entidade separada de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu não vim aqui para tratar desse assunto hoje, ok? Quero que você me ame espiritualmente como irmão. Quero que você entenda que eu entendo e compreendo e que eu já tive experiências com o Ruach Kodesh. Ficou calmo agora? Beleza? Ok. Mas eu quero que você entenda o que Paulo está escrevendo. E é isso que nós vamos falar agora. No mundo cabalístico, no mundo espiritualizado, quando temos a Torá, a Taná, lida, compreendida, sentida de forma espiritual, nós sabemos, como eu expliquei, que o ser humano foi criado do Bassar, como está em Gênesis, ok? Então, o Eterno sopra no Bassar.
que é o barro. Esse barro recebe o quê? Recebe o ruá. O ruá vai gerar o quê? A nefesh, a alma. Vai gerar a nefesh. E quando gera a nefesh, também vem junto com o ruá a essência, digamos as partículas, as células, as partículas, a animosidade vital do Eterno. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, assim o façamos. O Eterno é santo ou não é? Se o Eterno é santo, não é? Então, todos nós também temos essa partícula de santidade. Quando nós, diz a Cabala, que quando nós viemos da eternidade, lá de cima, enfim, ou lá de cima, não tem um lado geográfico, se é de cima ou se é de baixo. Quando nós viemos do mundo espiritual, das dimensões espirituais para cá, quando nós encarnamos no corpo físico, quando você sai do seu pai e entra lá no óvulo da sua mamãe, lá nas trompas de Falópio, não é? Ali você já vem com essa santidade. Já vem, digamos, com o teu espírito, a tua alma pura, santa. Já vem com o Espírito Santo. Está entendendo onde eu quero chegar? Porque se Deus é santo e Ele que te fez, Ele que nos fez, então nós temos também, nós herdamos também, nós trazemos, carregamos conosco essa pureza, essa santidade de Deus. Mas quando nós entramos no corpo físico, no basar, na carne humana, nós aí então temos essa parte, digamos que meia que apagada. Ela está em nós, na terceira distinção, elevação, no terceiro nível do espírito, mas está apagada. Ela só é acesa quando nós forçamos a nefesh, forçamos a alma vivente, as emoções, tudo que eu expliquei desse mundo aqui, a se conectar, a buscar a Deus. Ok? E aí, conforme você mais busca o Espírito, mais busca a Deus, mais busca estudar as Escrituras, louvar, ler salmos, cantar, jejuar, meditar, se consagrar, mais você vai conhecendo, mais vai abrindo, é como se fossem os chakras, mais vai abrindo os níveis espirituais que você tem mais elevados. Neshama, Hayat e Yeshodah, que é o nível máximo de unicidade, de plenitude com Deus. Quando Yeshua está no Monte da Transfiguração e ele se afasta dos discípulos, não é? O Monte Tabor, Jesus passa rápido pelo Neshama e atinge a Hayat e a Yeshodah. Passa pela Neshama, passa a sua nefesh, avança em nível rápido e acontece aquilo que você já sabe. A transfiguração, o corpo perispírito, meio físico, todo iluminado, cheio de glória. Olha que profundidade, gente. Olha que situação de Yeshua, de Jesus ali, próximo dos seus alunos ali, e eles vendo tudo aquilo. Coisa linda, né? Você aguentaria ver isso? Mas isso não foi um privilégio só para Yeshua, para Jesus, não. Ok? Você também pode alcançar uma situação dessa. Mas para isso você tem que lutar para ser um tzadikim, para ser um justo, para ser um verdadeiro, para ser um honesto, para ser um puro, um misericordioso, um realizador de caridade, bondade, amor, um verdadeiro pregador do Evangelho, da Palavra de Deus. Não é de qualquer jeito, não é bagunçado, não é contaminado, não é misturado, não é com interesse de ganhar dinheiro, de fazer aquilo que esses caras fazem hoje nas igrejas, achando-se ser profetas espirituais, achando-se, né, acreditando no engano de si mesmo, de que estão oricando a labasturina, falando em línguas espirituais dos anjos. Isso é muito sério, não é brincadeira, gente. Com Deus não se brinca, ok? Muito bem. Então, quando chega nesse ponto de elevação, é por isso que Paulo também, ele vai dizer que, pois se eu oro em língua, o meu espírito
topneuma, o meu espírito, ora bem. Ok? E esse espírito dele que ora bem, é esse espírito que nós vamos ler agora. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito, aliás, que geme por nós com gemidos inexprimíveis? Só um minuto. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e versículo 26, nós lemos assim. Só um minuto que eu vou fazer uma manobra no celular para ver o meu tempo, tá bom?